vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Escolha também um local confortável da sua casa. Na aula de hoje nós teremos a acolhida, vamos iniciar a leitura de um livro. Depois eu vou explicar o conteúdo e vamos finalizar resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Agora nós vamos iniciar a aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura deste livro que tem por título Os Músicos de Bremen. Quem organizou esse livro foi o MEC, o Ministério da Educação. Então, vamos iniciar a nossa acolhida de hoje. Era uma vez um burrinho que trabalhava duro, puxando carroças pesadas. Com o passar dos anos, começou a se sentir cada vez mais fraco. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Veja, turma, o burrinho indo para a cidade. Já a caminho, encontrou um cão de caça esmorecido, que estava deitado no chão. Então perguntou: "Cão, por que está tão triste?" Após um longo suspiro, o cão respondeu: "Envelheci e não consigo caçar como antes. Por essa razão, meu dono resolveu me sacrificar." O burrinho contou-lhe sobre seus planos musicais, convidando-o a participar. O cão ficou animadíssimo e seguiu com seu novo amigo. Veja a turma, o burrinho conversando com o cachorro. Alguns minutos depois, viram um gato muito triste e indagaram: "Gato, qual o motivo de tanto desânimo?" E o felino ronronou: "Com o passar dos anos, perdi a destreza em capturar camundongos. Por causa disso, minha dona tentou me afogar." Veja, pessoal, que o burrinho e o cachorro encontraram um gato. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Então, para descobrir se o burrinho e o cachorro vai fazer o convite para o gato, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras duro e dono. Duro, nós encontramos no texto quando a história apresenta o personagem que é o burro. O livro fala que ele trabalhava duro, puxando carroças pesadas. E a palavra dono nós encontramos no texto quando o burro, pelo caminho, encontra um cachorro e ele estava triste. O burro perguntou o porquê e ele falou que, por ter envelhecido, o dono dele, olha só, o dono dele decidiu sacrificá-lo. Agora nós vamos começar a analisar essas duas palavras. Vamos começar com a palavra duro. Turma, quantas letras tem a palavra duro? Olha só. 1, 2, 3, 4. São 4 letras. E quais são essas letras? Vamos lá? D, U, R, O. Duro. Pessoal, na palavra dono, tem quantas letras? Olha só, 1, 2, 3, 4. O mesmo número de letras da palavra duro. E quais são essas letras? Olha só, D, O, N, O. Essas são as letras da palavra dono. Agora, eu quero que vocês observem as duas palavras e perceba quais são as letras que aparecem tanto na palavra duro como na palavra dono. Quais são elas?
Isso mesmo, é a letra D. Veja, temos D em duro e D em dono. Temos também a letra O. Veja, que em dono nós temos duas letras Os e em dono também tem uma letra O. Ok, turma? Agora, nós vamos identificar as sílabas dessas palavras. Veja, turma, que na palavra duro tem duas sílabas. Observe. Du, ro, duro, ok? E na palavra dono? Dó, nó, dono, também duas sílabas. Então, a palavra duro tem duas sílabas e a palavra dono também tem duas sílabas. Turma, essas foram as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Espero também que vocês tenham gostado bastante das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora chegou o momento de explicar o conteúdo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque depois nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, vamos iniciar o conteúdo do dia. Vamos lá? Então, turma, hoje nós vamos falar sobre grandezas e medidas. Nós vamos aprender sobre as unidades de medidas padronizadas e não padronizadas. Então, vamos lá. Olha só, turminha. Vamos começar aprendendo sobre as unidades de medidas não padronizadas. Então, para saber aí o comprimento de objetos e das coisas que nos cercam, antigamente as pessoas usavam o próprio corpo para encontrar aí a unidade de medida de comprimento. Então, se eu queria medir um terreno, eu usava o meu próprio corpo para medir aí o comprimento desse terreno. E como as pessoas usavam o corpo? Olha só, eles tiravam a medida através dessas unidades de medidas não padronizadas. O palmo, o pé, o passo, a braça e a jarda. Então, para encontrar aí o comprimento dos objetos, dos terrenos, das coisas que nos cercam, as pessoas do passado usavam o seu próprio corpo. Agora, turminha, nós vamos ver outros exemplos de unidades de medidas não padronizadas. Vamos encontrar esses exemplos nesses balões de fala aqui, tá? Esse exemplo está no seu livro, lá na página 156. Nós vamos ler e vamos encontrar aqui algumas medidas não padronizadas e outras medidas padronizadas. Então, vamos lá. Olha só, observe esses dois rapazes, eles estão trabalhando e esse falou o seguinte: esse canteiro deve medir 10 passos de comprimento. Então, olha, o comprimento aqui do canteiro, ele disse que era 10 passos. 10 passos é uma unidade de medida não padronizada. Vamos para a próxima imagem. Preciso de 2 pacotes de frango. Observe, turminha, aqui. Pacotes também é uma unidade de medida não padronizada, certo? A receita pede 1 copo de água. Olha só, 1 copo de água também é uma unidade de medida não padronizada, tá? Eu posso pegar 1 copo e você pode pegar um outro copo totalmente diferente. Elas não vão ter o mesmo padrão. Olha aqui para a ilustração. Veja, esse copo é diferente desse, que também é diferente desse. Não tem um padrão, ok? O muro tem 6 metros de largura. Aqui, os 6 metros já não é mais uma unidade de medida não padronizada, e sim uma unidade de medida padronizada. Então, metro, turma, é uma unidade de medida padronizada, certo? Para fazer quibe de frango, vou usar 500 gramas de carne moída. Olha só, gramas é uma unidade de medida padronizada.
Comprei 20 litros de água. Mais um exemplo de unidade de medida padronizada. Então, nessa imagem, nós encontramos 3 unidades de medidas não padronizadas. O passo, pacote e um copo de água. São unidades de medidas não padronizadas. Então, turminha, veja que eu falei para vocês que antigamente o homem ele usava o próprio corpo para obter a unidade de medida de comprimento. Só que isso causava muitos problemas. Veja aqui nessa imagem. Vamos ler e depois nós vamos explicar. Veja que nós temos aqui um homem analisando esse terreno. Ele descobriu que esse terreno mede 7 passos. Ele falou aqui, ó, o terreno tem 7 passos, certo? Já esse outro rapaz também tirou a medida desse mesmo terreno e disse o seguinte, não, este terreno tem 10 passos. Consegue perceber, turminha, como as unidades de medidas não padronizadas provocava muitos problemas? Veja, o problema é que, usando partes do corpo como unidade de medida, o resultado podia ser diferente de acordo com o tamanho da pessoa que media. Imagine a confusão. Então, olha só, o meu passo é diferente do seu passo. Eu vou medir um terreno e você vai medir o mesmo terreno. Vai dar resultados diferentes, porque nossos passos são diferentes. Com todas essas confusões, percebeu que era necessário criar aí as unidades de medidas padronizadas. Então, foi criado aí as unidades de medidas padronizadas. Nós vamos conhecer algumas delas agora. Vamos lá? Então, turminha, vamos conhecer as unidades de medidas padronizadas. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimentos. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores que o metro. Então, turminha, a partir de agora, nós vamos conhecer as unidades de medidas padronizadas de comprimento. Vamos lá? Veja que esse texto nos mostrou que quando nós precisamos medir alguma coisa, nós vamos usar as unidades de medidas de comprimento. E a partir de agora, nós vamos conhecer quais são elas, certo? E elas são as unidades de medidas padronizadas. São alguns exemplos. Vamos lá? Vamos começar conhecendo as medidas de comprimento. Então, turminha, veja aqui, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. E além do metro, nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Nós vamos conhecer alguns desses. Vamos lá? Lembrando que essas medidas de comprimento são unidades de medidas padronizadas. Vamos começar conhecendo o milímetro. O milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. Indicamos o milímetro por 1 mm. Então, é dessa forma que nós indicamos o milímetro. E ele é utilizado para medir aí objetos pequenos. Vamos conhecer agora o centímetro. O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanho de mesas e objetos domésticos. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, guarda essa informação. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E nós indicamos 1 centímetro por 1 cm. Mais uma vez, turminha, para que você não esqueça, 1 centímetro, se eu tenho 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros, porque 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Vamos conhecer agora o metro. O metro é utilizado para expressar a altura de pessoas,
comprimentos, larguras, altura de prédios e de árvores. 1 metro, turminha, é igual a 100 centímetros. Nós indicamos 1 metro por 1 m. E para você não esquecer, você precisa aprender essa informação, porque ela é muito importante. 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Agora, para finalizar a explicação do conteúdo, vamos revisar as unidades de medidas não padronizadas. Unidades não padronizadas de medida é o dedo, o braço, o palmo, o passo, o pé, ou seja, aquelas coisas que não têm uma medida fixa. O pé pode variar de pessoa para pessoa, não tem um padrão. E agora, as unidades de medidas padronizadas. Unidades padronizadas, como exemplo, nós temos o metro, o centímetro. Para tornar as medidas mais fáceis, criou-se as unidades de medidas padronizadas, ou seja, a padrão. O metro possui o mesmo tamanho em qualquer lugar do mundo. Para orientar o uso com medidas, é necessário usar medidas conhecidas, para que todos possam seguir as instruções corretas. Agora, nós vamos introduzir o conteúdo sobre área. Vamos começar com a ideia de área. O que é área? Vamos lá? Observe os ladrilhos que Mateus está colocando no piso de sua cozinha. Então, Mateus está colocando aqui no piso da cozinha esses ladrilhos. Cabe 30 ladrilhos no piso da cozinha de Mateus. Então, aqui na cozinha de Mateus, cabe 30 ladrilhos. Dizemos que a área do piso, ou seja, a medida da superfície do piso, corresponde a 30 ladrilhos. Cada ladrilho foi considerado uma unidade de medida de superfície. Então, veja qual foi a unidade de medida que ele considerou. Foi, os ladrilhos, certo, turminha? E ele percebeu que a área do piso, toda essa área do piso, corresponde a 30 ladrilhos. Aqui cabe 30 ladrilhos desse. Então, turminha, o que é a área? A área é a medida da superfície. Medir é comparar, utilizando uma unidade como referência. No caso do piso da cozinha do Mateus, a unidade de área é o ladrilho. A área é determinada pelo número de vezes que a unidade de medida escolhida cabe dentro. Então, a área de um determinado local, ela vai ser determinada pelo número de vezes que a unidade de medida que nós escolhemos cabe dentro. Então, turminha, vamos aqui colocar em prática os nossos conhecimentos. Observem a imagem abaixo, essa é a imagem. Considerando cada quadrinho como unidade de área, responda as perguntas. Então, veja, os quadrinhos são as unidades de área que nós vamos considerar. Então, vamos para a pergunta da letra A. Quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Então, para descobrir aí qual dessas figuras ocupa uma superfície de mesmo tamanho, nós vamos contar quantos quadrinhos tem em cada figura. Então, vamos começar pela figura de número 1, que é essa vermelha. Vamos contar os quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa figura, cabe 7 quadrinhos. Então, vamos agora para esta figura de número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa figura, cabem 8 quadrinhos. Vamos para a próxima, a figura de número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa figura, cabem 6 quadrinhos. E para finalizar, vamos para a figura de número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui cabe 6 quadrinhos completos. Agora, observe, turma, que aqui nós temos 2 quadrinhos.
ele está pintado apenas na metade. Consegue perceber isso? E esse também. Mas se eu juntar a metade de um com a metade do outro, eu consigo formar um quadrinho, não é isso? Então, essa figura, ele tem 7 quadrinhos. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esses dois juntos, 7. Então, aqui cabe 7 quadrinhos. A pergunta da letra A foi: quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Agora, observando a quantidade de quadrinhos que cada figura tem, nós podemos perceber que a figura 1 e a figura 4 é a resposta da letra A. Essas figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho. Apesar de ter formatos diferentes, elas têm o mesmo tamanho, não é isso, turminha? O formato desse é totalmente diferente desse, mas eles têm o mesmo tamanho. Agora, vamos responder a pergunta da letra B. Qual figura apresenta a menor área? Então, observando, turminha, nós vamos perceber que a figura que apresenta a menor área é a figura de número 6, que tem apenas 6 quadrinhos. Então, essa é a resposta da letra B. Turma, agora que você já aprendeu um pouquinho sobre as unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, abra ele na página 157. Só essa página. Nós vamos resolver a questão de número 3, que diz assim: cerque com uma linha cada um dos instrumentos que faz medições em unidades de medidas padronizadas. Olha só, ele quer que você cerque com uma linha, então você vai fazer um círculo em volta dos instrumentos que nós usamos para fazer medições em unidades de medidas padronizadas. Então, veja, turma, desses instrumentos, quais se encaixam em instrumentos que nós podemos usar para medir as coisas em unidades de medidas padronizadas? Isso mesmo, olha só, a régua, o relógio que vai medir o tempo, não é isso? E também a trena ou a fita métrica, é assim que nós chamamos esse objeto. Então, você vai circular esses três. Vamos agora para a página 158. Nós vamos resolver a questão de número 1, que vai falar sobre medidas de comprimento. Então, eu vou começar a leitura. O pai de Alice e Rafael vai comprar um porta-retratos. Ele mediu as dimensões da foto e dos porta-retratos com clipes. Olha só, turma, observe a ilustração aí do seu livro. Veja que ele mediu as dimensões da foto e dos porta-retratos com clipes. Conte e escreva a quantidade de clipes de cada comprimento. O comprimento está indicado pela letra C. E de cada largura, com a letrinha L. Então, veja, turma, que aqui na foto, ele encontrou de comprimento 6 clipes e de largura 5 clipes. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos contar quantos clipes tem nesse porta-retrato aqui do meio. Vamos lá? Vamos contar o comprimento. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No comprimento, nós encontramos 6 clipes. E na largura, turma, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 clipes. Vamos agora para o outro porta-retrato. Vamos começar com o comprimento. Quantos clipes tem no comprimento desse porta-retrato? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na largura? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5.
Veja, turma, que a questão diz assim: agora contorne o porta-retrato em que cabe exatamente a foto de Alice e Rafael. Turma, qual desses dois porta-retratos cabe a foto de Alice e Rafael? Veja que o comprimento é 6 e a largura é 5. O porta-retrato que tem essas mesmas dimensões é o do meio. Então, nós vamos circular o porta-retrato do meio, ok? Você vai circular, olha só, esse porta-retrato, ok, turma? Então, essa é a resposta da questão de número 1. Veja que o livro vai mostrar para vocês que para medir comprimentos, podemos usar diversos objetos ou partes do corpo. Veja que nesse caso dessa questão, ele usou aí os clips. Então, turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. Agora chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Você vai resolver as questões da página 156, 157 e 158. Vai resolver também as questões da página 162. Assim que você terminar de resolver essas questões, envie a sua atividade para a sua professora. Não esqueça de fazer isso, combinado? Turma, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!